maconheiro. Tô vendendo ervas que curam e acalmam. Tô vendendo ervas que aliviam e temperam. Maconha em pito faz negro sem vergonha. Essa frase ameaçadora é um estigma racista que chegou ao Brasil com os negros escravizados, popularizando a cannabis como a erva do diabo. Aliás, foi no Rio de Janeiro, em 1830, que foi aprovada a primeira lei do mundo a criminalizar o uso da maconha. Mas não levaram em consideração todos os benefícios dessa planta, conhecidos há milênios. O que eu mais sinto é não ter descoberto, há 12 anos atrás, o poder terapêutico dessa planta, porque eu poderia ter livrado minha filha das sequelas que ela tem hoje. Afinal, a cannabis alivia, cura os males do corpo e da alma, ou é um instrumento do demônio? A gente tem uma parcela dos médicos que não quer nem olhar as pesquisas e que são médicos que a medicina, trazendo a cannabis, né, ela traz uma nova visão, outras possibilidades que vão contra o que já tem aí e não é da indústria farmacêutica, não é patenteável, entendeu? Então isso tudo vai muito contra o sistema, né, sistema capitalista, né, de na verdade não olhar o paciente, olhar só o dinheiro, né, o capital. Então isso daí acaba mobilizando uma série de setores na sociedade, né? Hoje a gente tem a figura, o Ministério da Cidadania, você tem a figura, o ministro é um dos caras mais conservadores e tem o apoio do presidente. Então a gente tem na esfera do executivo, né, uma negação, né, um embate, uma pessoa muito contrária a essa questão, né? E é ruim porque não permite nem a discussão sobre isso. Sou mãe do Theo Joel, tem 13 anos, e meu filho foi diagnosticado com epilepsia ano passado. Eu tenho um filho adolescente que toma óleo de maconha, né? E, enfim, tem várias questões semânticas, né? Ele vem com questões para mim: mãe, eu sou maconheiro. Eu falo: filho, não fala essa palavra, pelo amor de Deus, entendeu? Não, mas eu tomo óleo de maconha. Então, assim, são muitas questões mesmo, assim, a gente fica tentando mudar essa realidade, assim, sabe? Não era para ser esse sofrimento. Começar o proibicionismo, ele atrapalha demasiadamente o acesso, porque encarece sobremaneira, né? A gente tem que comprar o remédio importado, dolarizado dos Estados Unidos, pagando frete, quando a gente poderia estar produzindo isso aqui por um custo de no mínimo 5 vezes menos, que já é o custo, por exemplo, que o Chile tem. O Chile, quando entrar no mercado, talvez em 2020, 2021, já deve estar reduzindo esse custo. Além do que, tem todos os custos relacionados ao proibicionismo, né? O custo da violência, o custo do encarceramento, até mesmo usuários medicinais que querem cultivar para si mesmo, têm que enfrentar uma grande dificuldade. Eu tive já pacientes que eram de igrejas mais ortodoxas e que o próprio paciente se recusou: não, isso não vou fazer, não quero fazer, não vou fazer, porque maconha é uma coisa do mal, e não sei o que, não vou fazer, isso é droga. Então existe um preconceito por parte de pacientes, por parte dos familiares, embora uma consulta adequada, que você tem tempo de passar informação para o paciente, muitos pacientes, ao terem acesso à informação, aí você mostrar uma palestra, você mostrar em cartas, artigos, os pacientes aceitam bem, em geral. Acho que tem muitos médicos que se amedrontam, né? E peraí, não pode isso, não pode aquilo, não existe uso medicinal. Por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria diz que não existe uso medicinal da cannabis, nega qualquer dado científico. Então, naturalmente, médicos mais jovens, médicos acabam sendo influenciados e tolhidos, né? Mas eu não sei, pessoalmente, de nenhuma perseguição, né? Alguém que tenha prescrito, né? Eu não fui tolhido em nenhuma prescrição que eu fiz. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria publicaram no dia 22 de maio de 2019 uma nota de apoio ao ministro da Cidadania, Osmar Terra,
e posicionaram-se contrários à regulação do plantio da cannabis com fins medicinais. Pedimos uma entrevista ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, mas até a edição desse vídeo não obtivemos retorno. Existem dois preconceitos médicos, né? Um é quando a pessoa é superficial no assunto e diz que aquilo ali é só para epilepsia. Isso é muito comum, né? E existe o preconceito quando acha que cannabis é uma coisa só, então fala de cannabis, tá falando de THC, não, mas isso pode dar psicose, não vou dar o canabidiol porque pode dar psicose. O canabidiol trata a psicose, né? Quem pode facilitar o aparecimento de um surto psicótico numa população de risco para isso é o THC isolado em altas doses, uso crônico, abusivo, né? Então essas são as condições. Adolescente, abaixo de 15 anos de idade, são as populações de risco. Então você tem esses médicos que vão achar que é só para uma indicação, médicos que estão contaminados por uma cultura antidroga e médicos que vão desdenhar de tudo que está sendo descoberto a respeito dos canabinoides, porque vão falar assim, isso aí é uma panaceia, canabidiol serve para tudo, serve para unha encravada, serve para alopécia, serve para obesidade, serve para não sei o que, serve para tudo, isso não existe, né? Isso é uma falácia. Cultivada há mais de 5.000 anos na Ásia, a cannabis tem muitas variedades e é usada desde fins ritualísticos ao medicinal, passando pela confecção de fibras para tecidos e cordas. Recentemente, essa sabedoria foi resgatada no mundo inteiro. No Brasil, pesquisas se multiplicam sobre o uso medicinal de substâncias encontradas na cannabis. Esse preconceito porque as pessoas têm uma dificuldade de entender que existe um sistema endocannabinoide, que tem um braço metabólico, tem um braço inflamatório, né, no sistema imunológico, tem um braço ali forte na questão neuropsiquiátrica, modulando todos os outros neurotransmissores. Aí existe um braço que lida ali, né, nessa questão de proliferação celular, que vai estar envolvido em várias questões relacionadas ao câncer. Então é difícil para os médicos que não estão acostumados com plantas, porque plantas têm mais essa característica mais abrangente, tem dificuldade em trabalhar com, por exemplo, com o extrato integral da planta, vai querer trabalhar só com canabidiol isolado. O extrato integral tem vários componentes, tem 100 componentes, isso é uma coisa que o médico já abomina, porque ele nem vai conhecer aqueles 100 componentes, ele não... Então, existem várias resistências. Por outro lado, a gente tem visto, a gente fez um evento agora no IPUB, né, que é a primeira instituição psiquiátrica brasileira, universitária, de referência, formadora de opiniões, de pesquisa, e tivemos a casa cheia, né, 500 pessoas inscritas. Eu e Margarete, a gente tem uma filha com uma epilepsia de difícil controle, na verdade é com CDKL5, uma doença rara, uma síndrome genética, que dos sintomas é epilepsia de difícil controle. E pesquisando através das mídias sociais, eu descobri que nos Estados Unidos existia uma pessoa que tinha a mesma síndrome da Sofia e que usava cannabis medicinal. E a partir daí a gente começa a ter contato com a cannabis medicinal. No primeiro instante, importar era tráfico internacional, então a gente começa a correr atrás de tentar regulamentar isso, né? No começo a gente achou que era só dar um remédio que ele ia ficar bom, né? E por um tempo deu certo, mas aí as crises continuaram a acontecer. No início do ano ele teve uma piora muito grande. E aí o médico começou a passar muito remédio, ele começou a virar uma criança dopada, assim. Esse é o grande desafio da epilepsia, né? Como você controlar as crises epiléticas sem a pessoa ficar completamente dopada e utilizada, né? Então ele estava caminhando para esse caminho, para ficar muito medicado, muito devagar, assim, sem conseguir realizar as atividades escolares.
E aí a gente já estava de olho na cannabis medicinal para epilepsia, né? Desde que ele foi diagnosticado, eu já ficava lendo sobre o assunto, cheguei a falar com a neurologista dele a respeito, mas ela falou que não acreditava, que não tinham evidências. Quando ele piorou muito no começo desse ano, a gente achou que, e a médica passou mais remédio ainda, a gente achou que era a hora de dar um fim naquele caminho que ele estava seguindo, né? E aí a gente procurou um neurologista, que é o Dr. Eduardo Faverê, que a gente já sabia que tratava com a cannabis medicinal, assim. E foi bem interessante, porque quando a gente chegou no Faverê, eu achei que ele fosse passar o óleo logo pro Theo. E aí ele falou, não, vamos ver como é que ele fica, fazer mais exames, mexeu na medicação, falou das dificuldades, enfim. E a gente ainda tentou por um tempo com uma medicação tradicional, como não estava surtindo efeito, a gente entrou com óleo, né, com óleo integral. E aí, há um mês atrás, numa consulta com o Eduardo, ele resolveu entrar com o segundo óleo, mexeu na medicação e aí agora, assim, ele tá incrível, sabe? Ele não tem crise, acho que há 2 meses que ele não tem crise mais, e aí ele toma 2 óleos, ele toma o óleo integral e o óleo do CBD puro. Ainda toma os remédios, né, mas uma quantidade menor, ele não fica mais dopado, nem sedado, vai para a escola bem acordado, voltou a ir bem na escola, conseguiu fazer uma prova inteira, fazer a prova junto com os amigos na turma, tá assim, melhorando muito, né? Às vezes eu saio com a camisa da associação, da maconha medicinal, as pessoas vêm conversar comigo, já ouviram falar, me pedem informações, outras torcem o nariz, mas é isso, eu acho que a gente tem que mostrar a cara para mudar essa realidade, sabe? E meu filho também vai aos pouquinhos no grupo de WhatsApp, quando as pessoas falam maconheiro, aí ele fala, gente, maconha também é remédio, tá? Assim.